Então, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando agora a reunião do TCC2. A Jaque está aqui, né, Jaque? Você quer tirar alguma dúvida? Está me escutando? Estou sim, Bruno. Tudo bem? Tudo. Aí, na verdade, eu tô com bastante dúvida, assim, porque, na verdade, eu estou um pouco atrapalhada com a segunda parte do TCC. Eu não tô tendo muita dificuldade para poder explanar aqueles capítulos, sabe? Aham. Eu não sei mais o que eu tenho que falar, porque é como se eu tivesse usado tudo na primeira parte e agora, tipo, não tenho mais o que fazer. Não sei como que eu continuo desenvolvendo. Qual é o seu capítulo 1, 2 e 3? Agora você já está no desenvolvimento de todos, né? É. Aí lá tá Primeiro, qual é o seu título? o meu é a atuação do fisioterapeuta nas sequelas da hipertensão intracraniana idiopática. Certo. E aí, o seu capítulo 1, 2 e 3, qual é? Que são os objetivos específicos? Na verdade, eu coloquei o objetivo, ele solicitou o objetivo, metodologia, introdução e resumo. Se eu não me Não, engano, abstrato. e os seus capítulos? E de um só. Eu não fiz os outros dois, porque os outros dois é agora, para fazer esse desenvolvimento, para entregar. Agora na Não. segunda parte. Então, mas qual é o seu capítulo 1? É esse que você está com. Esses capítulos você está com dúvida de escrever, não é? Qual é o seu 1? Capítulo 1. No capítulo 1, eu estou falando mais sobre a fisiologia da hipertensão intracraniana. Eu meio Tá. que peguei, foi o que eu usei para fazer até mesmo o resumo, mais sobre a fisiologia. Aí eu não sei se eu poderia falar, mas porque assim, como a da atuação mesmo do fisioterapeuta, eu não achei artigo, então eu pensei em linkar artigos distintos, depois pegar separado da físio, e mais sobre a parte ótica, porque eu também não achei, de outras sequelas que eu achei mais não tinha, não em artigo, sabe? Eu achei mais em relatos, em blog, do que mesmo em artigo. A gente falando sobre as sequelas, assim, da hipertensão. Aí eu acredito que eu não possa usar eles para fazer a citação, alguma coisa do tipo. Tá, mas vamos voltar aí, só para eu entender. Qual foi a sua ideia de. Então, o título do capítulo 1 é falar sobre a fisiologia da doença, certo? E o Sim. 2? O dois eu não pensei muito ainda, não sei Mas muito ele, aqui. não, mas eles têm a ver com seus objetivos específicos. Quais são cada objetivo específico seu é um capítulo. Mas eu coloquei só dois objetivos, eu não coloquei três. Então, qual é o seu objetivo específico 1? Ai, eu não vou lembrar, eu não consigo abrir agora. Então, o Então, que que o você tem capítulo que fazer? Não primeiro, sei. Pode falar. capítulo 1 eu tenho que fazer em cima do primeiro objetivo, então já Isso. atingi, né? E o segundo, Não sei. Depois você tem que olhar isso lá no seu trabalho. Talvez, como você teve dificuldade de ver sobre a física, o que que você poderia fazer? Capítulo 1, manter, falar sobre a fisiopatologia da doença e explicar bem a fundo o que é a lesão. O que que acontece, o porquê que ela mexe, quais são as alterações ali anatômicas, fisiológicas, de forma bem profunda, certo? O 2, veja se tem sentido, tá? Porque você conhece melhor o seu tema do que eu. O capítulo 2, que seria o seu objetivo específico 2, poderia falar sobre as sequelas que essa doença gera.
Sim. E isso de forma geral. O que que ela vai gerar, tanto fisicamente, se tiver alterações mentais, se tiver alterações de qualidade de vida, tudo que essa doença vai gerar para o paciente. E talvez no capítulo 3, que você pode acrescentar um objetivo específico 3, você realizar algumas sugestões em cima daquelas sequelas da atuação da fisioterapia. Então, Tá. Só uma dúvida, então. hã? Então, só uma dúvida. Mas nessa parte desses objetivos, eu posso colocar nos capítulos, na verdade. Eu posso colocar um pouco da minha opinião do que eu já vi ou não? Só, eu não posso, não no momento. Como são capítulos, o que você tem que priorizar é citação de autores, tá? Eventualmente, o que que acontece? Na hora que a gente está escrevendo, o que cada autor está colocando nos artigos, na hora que a gente está montando os parágrafos, às vezes a gente introduz uma palavra, uma frase curtinha, só para linkar o que o autor quer conectar com o outro. Mas você não pode ficar escrevendo em primeira pessoa, porque você não escreveu nenhum artigo sobre isso. Então, o que geralmente a gente faz é, vamos supor, eu peguei a ideia do artigo da Paola e peguei uma ideia do artigo da Clariana. Ótimo, eles são excelentes. Às vezes, para unir os dois parágrafos dos nossos artigos, você pode colocar uma palavra sua ou uma frase bem curtinha sua, mas um texto corrido, assim, um texto grande, não, porque você não escreveu sobre isso. E Uhum. lembra que você precisa citar tudo que você escreveu? E é também uma revisão bibliográfica, né? Então, você vai ter que revisar aquilo que já foi escrito. Sim, Não é um trabalho que vai trazer alguma novidade, alguma inovação no tema, entendeu? Então, a revisão, ela tem justamente essa característica, já que de compilar aquilo que já foi falado sobre o assunto. Aí, assuntos, assim, bem pontuais, assim, que a gente não tem uma bibliografia muito grande, a gente pode, né, fazer isso que a Paula falou, né, pegar também as citações de artigos para sugerir, né, a atuação da fisioterapia, mas não afirmar que sim ou que não, sabe, que é bom ou que é ruim, só a nível de sugestão. sim. Tá? É porque como sobre a patologia, eu consegui até bastante artigo. Sobre as sequelas, já não achei, mas eu ainda assim eu tô buscando, tô mudando as palavras-chave lá para ver se eu consigo. Até tive mais facilidade de colocar o termo em inglês para achar do que em português. Então, eu ainda estou buscando, só que é muito mais do nervo óptico, tudo, mas eu entendi sim, então me ajudou bastante. Já vou conseguir a partir disso. Aí no capítulo 3 seria da físio. Então, foi isso que a professora Clariana falou. Como você não tem algo direto, pelo que você passou para a gente, da físio com relação a essa doença, talvez algumas sugestões dentro do que você apresentou lá no capítulo 2, que foram as sequelas. Uhum. Seria uma forma, né, de fechar. O que você acha, Clary? Repete para mim, por favor, já que qual que é o tema central? É a atuação da fisioterapia nas sequelas da hipertensão intracraniana idiopática. Certo. O que eu sugeri para ela, Clara, não sei se você Hum, escutou. Eu coloquei assim, não sei, a ideia do capítulo 1 seria hipertensão. falar sobre a Eu ouvi essa parte. fisiopatologia. Eu ouvi, pá. Essa a Ouviu? parte que Então você tá. sugeriu, sim. Ah, tá. Hipertensão craniana idiopática. Cara, é tão específico, né? Que a Hum, gente não consegue. É um desafio, Jaque. É um desafio bem grande que está na sua mão, porque falar é tanto desafiador você fazer uma revisão de um tema muito fácil, assim, que tem muita coisa, e é um desafio fazer também de alguma coisa, de um tema que é escasso, né? Eu ainda Então, tenho
Oi? Eu não sei, eu queria ter a sugestão de vocês em relação a isso, porque como eu achei pouco artigo, eu deixei ele sim mais aberto porque eu não especifiquei. Só que eu vi alguns artigos que eles especificam se é em adulto, em criança. Então eu pensei em deixar o meu voltado para adulto. Ou você acha que aí vou estar limitando muito? Eu acho que talvez fique um pouco pior para eu poder desenvolver mais. Aí, mais aberto, talvez eu consiga explorar um pouco mais até. Mas eu pensei em limitar ele um pouco mais, colocando a hipertensão intracraniana idiopática. Eu acho que é difícil. É difícil a gente responder isso porque é um tema que a gente não sabe, a gente não domina, né? Uhum. Então, eu acho que você é a pessoa mais correta para responder isso. Se você tem que pensar o seguinte: os artigos que eu tenho hoje, né? Eles falam mais sobre adulto ou sobre criança, né? Se eu especificar, sei lá, eu tenho 10 artigos. Se eu especificar só em adulto, quantos desses 10 artigos falam sobre adulto? Se for uma proporção, tipo, eu tenho 8 artigos que falam sobre adulto, 2 que falam sobre criança. Aí eu falo para você, Jaque, tudo bem, pode falar só sobre adulto, né? Agora, se você tem 8 sobre crianças, 2 sobre adulto, e quer falar sobre adulto, eu vou falar, Jaque, melhor não. Ou fala só de criança, ou fala dos dois, sabe assim? Então, você é a pessoa que vai saber responder essa pergunta, Jaque. Tudo vai depender da quantidade de informação que você tem do assunto. Se você acha que você tem bastante informação de adulto para falar só de adulto, vamos que vamos, sabe? Tá, Certo, Paulo? Tô entendi. falando Eu acho que é isso. Você que tem que passar essas informações para a gente. Tá bom, uma muito obrigada. sugestão, talvez, ô Jaque, é você conversar com alguma professora de hospital. Fala com a Ju, com a Tati, que trabalhou muito tempo em hospital, e pede uma opinião delas, assim, né, do que elas já viram a respeito, né, por elas terem trabalhado, né, no hospital, assim, talvez elas tenham um pouco mais de orientação para te dar nesse sentido, viu, Jaque? Sim, talvez elas vão te deixar ainda mais claro isso para você. Eu acho que seria legal você correr atrás delas, viu? Tá bom, então. Nem se for só Obrigada. para consultar, estou no caminho certo? Ou não, você tem alguma sugestão para me fazer? Sei lá. Tá Entendi. bom? Tá bom, tá bom. E qualquer Obrigadão. coisa também vai mandando pra gente, tá? Aí, Monique, seja bem-vinda. Oi, Pro, tudo bem? Boa Bem, Tudo bem? tarde, gente. boa tarde, boa tarde. Tá. Bom, então a gente está aqui com. Pode falar qual que é a sua dúvida, Monique. Pro, qual é o problema comigo? É, o meu TCC, eu tô com medo dele ficar uma encheção de linguiça sem fim, professora. Porque o que que acontece? Ok, eu escolhi falar sobre o climatério e, às vezes, eu não consigo desenvolver o parágrafo, não consigo desenvolver uma introdução legal. Eu leio ele, eu acho que está muito redundante, sabe? E isso acaba me deixando insegura demais. Certo. Bom, para a gente ajudar a falar sobre isso, você está aí com os seus objetivos específicos abertos para compartilhar com a gente? Eu tô abrindo aqui, peraí. Legal, porque aí a gente vai conseguir te orientar melhor. Nossa, hoje só tem a gente. Pois é, o pessoal vai entrando, vai saindo. É que essa reunião, o pessoal agora há pouco só tem já que você. Mas a pessoa vai te dando as dúvidas, aí quem quiser sair pode sair, quem quiser ficar para ouvir a dúvida do colega fica. E a gente vai trabalhando assim, tá? Mas vai no seu tempo que a gente tá aqui.
Ó, o meu primeiro objetivo é falar sobre o impacto do climatério na qualidade de vida da mulher. Já começamos sobre isso, entendeu? Certo. E os outros? E os outros, Mo? Peraí. O segundo, eu coloquei sobre o que a gente pode, nós, como fisioterapeutas, como fisioterapeuta, pode contribuir para que ela, como fisioterapeuta, contribui para o Qualidade de vida, tratamento. isso, contribui para ela se prevenir, para prevenir dos sintomas, entendeu? Contribui na prevenção. Certo. E o terceiro? O terceiro já é o tipo de tratamento que a gente pode ajudar. Posso Que é dar uma uma sugestão? Oi. Talvez que você invertesse em ordem das coisas, tá? E se você fazer o que você já fez, mantém, tá? Não é que vai mudar o que você já fez. É só fazer o seguinte, ó. Se você colocasse como a nível didático, tá? Só mudasse um pouco a ordem dos capítulos. E se você fizesse um primeiro objetivo específico, sendo o objetivo seu explicar, definir, você escolhe o verbo que você quer usar, falar sobre o climatério em O si, que é tá? Então, tipo, o primeiro capítulo, o primeiro objetivo específico que vai virar o primeiro capítulo, você fala só sobre o climatério, beleza? Definição, o que é, sinais e sintomas, o que muda, né, dentro da questão hormonal, fisiologia, né? Porque, né, o climatério é o que antecede, né, a menopausa, né? Então, falar sobre as alterações, tudo que acontece nesse período na vida da mulher, beleza? Aí só pontua mesmo, esclarece de uma forma biológica, digamos assim, né? Aí o segundo, é o que você colocou primeiro, falar sobre o impacto da qualidade de vida. Aí você fala só o que esses sintomas geram nessa mulher, beleza? A questão vai falar muito sobre a questão social, do envolvimento social dessa mulher, que acaba diminuindo, certo? A questão que mais do climatério? Ai, gente, eu li sobre isso esses dias. Falar sobre como esses sinais e sintomas afetam a qualidade de vida da mulher, que foi provavelmente que você já falou, certo? O que os artigos falam sobre isso? E aí, o terceiro, você junta o seu 2 e 3 atual, que é você fala sobre a prevenção, que na verdade não é uma prevenção, né? Porque vai acontecer, né? É como a mulher se prepara para isso, né? Eu acho que você quer dizer isso, né? Porque, não sei, Paula, o que a Paula acha, mas eu acho que você falar em prevenção do climatério, eu acho que não cabe, porque, igual você falar que vai prevenir o envelhecimento. Você não previne o envelhecimento acontece, né? Você pode chegar mais preparado, você pode se preparar para o envelhecimento, assim como você pode se preparar para o climatério. Então, acho que você pode falar sobre essa questão. Orientações? Oi? Orientações? Orientações. E usar o capítulo 3 para falar sobre a abordagem fisioterapêutica no climatério. Aí você pode falar orientações com relação a esse preparo para essa fase, falar sobre a importância da fisioterapia para lidar com os sintomas, né, do climatério, e principalmente na questão
você preparar para o que pode vir a acontecer no período pós, né, que é a menopausa. Então, a gente tem o que é bem ligado à fisioterapia. A gente tem a questão da osteopenia e osteoporose, né? Que geralmente acontece na menopausa. Então, você já pode falar nesse quesito de prevenir esses quesitos nesse capítulo, entendeu? Não sei se eu me fiz clara. Quando eu falei sobre prevenção, é no caso da musculatura mesmo, de fortalecimento de MAP, tem muita perda urinária também nessa fase. Aí eu já foco mais. Então, mas a perda urinária, ela é uma consequência do climatério ou é uma consequência do processo de envelhecimento do corpo, entendeu? É isso que não faz muita ligação na minha cabeça. Enquanto você já tem a perda urinária, você Corre. já tem algum acometimento, você não está prevenindo. Então, por isso que eu Isso daí, sugeri não falar só de prevenção, falar da abordagem fisioterapêutica como um todo. Ok. Ao meu ver, né, fica mais claro quando você subdivide assim. O primeiro capítulo fala tudo sobre o climatério. O segundo fala sobre a questão da qualidade de vida, que é uma coisa não só física, mas emocional, né, mental, social. Sim. E o terceiro capítulo você fala como a fisioterapia pode ajudar como um todo. Não só na parte da parte muscular, a importância de exercício para o assoalho pélvico, a importância de treinamento físico, porque vai perder massa muscular, porque vai perder massa óssea, né? Mas, assim, como a fisioterapia pode auxiliar em todas essas questões. Bom, aí as questões que você levantou no segundo capítulo, você responde no terceiro, trazendo a grande estrela, né, do trabalho que tem que ser a atuação da fisioterapia. O que você acha? Ok, Ficou mais claro? Hã? eu acho. Eu gostei da sua dica. Assim, eu tô muito perdida, então eu acho que é uma luzinha para mim. Não sei se a Paula Ajudou concorda, quer falar alguma coisa, pá? não, eu acho que essa sequência que a professora Clariana sugeriu, ela parece ser um pouco mais clara, assim, dentro do título que você trouxe. Eu enxergo com mais clareza o seu trabalho dessa maneira. Porque eu acho que as pessoas podem te questionar exatamente o que nós questionamos você agora. É verdade. E eu acho que vai facilitar também, Mo, a sua pesquisa, entendeu? Vai tirar um pouco de você essa sensação entre que você falou, parece que eu tô enrolando, né? Eu acho que vai tirar de você essa sensação, sabe? De, eu vou ter que ir do capítulo 2 falar a mesma coisa do capítulo 1. Não. Né? Traz uma outra abordagem. Então, no primeiro, fala sobre a fisiopatologia mesmo, do climatério, fisiologia. O segundo, sobre o impacto na qualidade de vida, que é o que você já colocou como primeiro, né? E o terceiro, a atuação da fisioterapia. Aí você pode falar sobre tudo. Tudo que a fisioterapia contribui, coloca lá. Beleza? E não se desespere, tá? Siga lá, né? Mais uma vez, vamos reforçar a questão do manual, né? Temos o manual lá no AVA. Então, siga o manual. Não perca as datas, né? Principalmente, porque não dificilmente consegue abrir de novo. E, enfim, acho que se seguir o que está escrito lá, mais as nossas dicas, não tem como dar errado, amor, vai dar certo. E aquilo que eu falei também para vocês presencialmente, né? A gente tem que se concentrar nesses últimos meses, assim. Agora, outubro tá praticamente indo acabando, né? Então, agora, outubro, novembro é dedicação 100% ao TCC. Tipo, não tem mais ida mesmo, sabe assim? Não, evita, enfim, tente aproveitar o máximo do tempo para sentar no computador, para ler artigo, para escrever, porque daqui a um mês exatamente, tem que entregar tudo, né? A última data acho que é final de novembro, né? Então, a partir do dia 26 de novembro, a gente já vai ter a lista das pessoas que vão
apresentar o TCC e as pessoas que não vão. Então, ou seja, é um mês para finalizar o trabalho. Então, todo o tempo que vocês tiverem na vida de vocês, sabe? Dá uma pausa na série, dá uma pausa no livro, dá uma pausa nas amizades. Falar, galera, esse mês agora aqui eu vou me concentrar no meu trabalho. Porque no final vai valer a pena, entendeu? É um investimento de tempo que no final vale a pena, tira isso da frente. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. Rafinha, você está aqui. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Surgiu uma dúvida para mim no TCC. Eu Uhum, encaminhei meu TCC para orientadora virtual, uhum, e ela me passou feedback uhum. que eu tenho que melhorar o meu primeiro capítulo. Qual é o tema do TCC que eu estou fazendo? Efetividade do treinamento existido em pacientes com osteoporose de quadril. Perfeito. Então, eu iniciei o primeiro capítulo com a fisiologia do osso. Uhum, Errado? certo. Você acha que entrar com o primeiro capítulo com a fisiologia do osso, a estrutura óssea, é errado? Depende. Qual que é o seu segundo e terceiro objetivo específico, Rafa? A melhora a importância da atividade física para não ter uma grave Sim. evolução da patologia. Mas o que você descreveu como objetivo específico 2 e 3? Entendi. Estou sem Não, o color. você tem aí para me falar? Não, estou. Rafael, Ai. só para te orientar, É, o meu tio, ele é especialista nessa área. O grupo dele lá do Rio de Janeiro, eles publicam bastante artigos com relação à atividade física e osteoporose. você comentou na primeira dia de aula, se não me engano, desse semestre. É, Passa o Falou nome que dele para o Rafa pesquisar. é Cláudio Joaquim Borba Pinheiro. Ele tem livros, artigos só sobre atividade. Ele é educador físico, né? Só sobre a atividade física de impacto, geralmente, com a melhora da osteoporose, enfim, a interferência nesse processo. Gente, minha filha dormiu, vou colocar ela no berço, tá? Já vi. tem bastante atores, né, que trabalham com a parte de osteoporose, com exercício físico. Então, Uhum. bastante referência, mas eu peguei o nome do teu tio, até mesmo foi um bate-papo que eu fiz com o Davi também, sobre isso, né? E Aham. só que não sei se eu compreendi errado a pergunta da orientadora virtual, né? Interpretei bem o que ela escreveu, mas eu fiquei com essa dúvida aí, como se estava seguindo corretamente o início do capítulo. Então, o capítulo inicia com as minhas duas questões sobre o objetivo específico, é isso? Isso, cada capítulo ele está conectado a um objetivo específico. Então, o capítulo 1, ele tem conexão com o objetivo específico 1, o 2 com o objetivo específico 2 e o capítulo 3 com o objetivo específico 3. Tá. Tá? Eu acredito que no capítulo 1, que seria o seu objetivo específico 1, seria mais interessante você abordar, poderia introduzir sobre a parte fisiológica, né, do tecido ósseo, mas também falar sobre dentro do tecido ósseo, o que leva esse paciente a ter osteoporose. Tá. Quais são as alterações, até para a gente ter bem claro no capítulo 1 o que é esse processo. Aí, a partir daí, no capítulo 2 e 3, você vai ser mais específico dentro da abordagem que você quer. Tá. Entendeu? Eu Entendi. ouvi, concordo. Né, Clary? Porque, assim, acho que dá para falar sobre o tecido ósseo bem legal, a parte histológica, enfim, vascular dele, e aí introduzir em cima do que é o normal, o que vem de alterações para você ter um diagnóstico ali de osteoporose. Aí fecha esse capítulo, Entendi. entendeu? E depois disso, o capítulo 2 seria sobre... Qual é o objetivo 2? Seria sobre
atividade? Isso, sobre a atividade, né? Seria o impacto da atividade física. Isso, o impacto da atividade física. E o 3, talvez, porque você vai ter que ter 3 capítulos, falaria um pouco da interferência na qualidade de vida, né? Na mobilidade desse paciente, algo nesse sentido. E o primeiro capítulo e o segundo que eu planejei, né? Seria usar mais as referências de livros, né? E o terceiro seria mais a referência de artigos científicos. Na verdade, a sua prioridade é artigo científico. Há sempre artigos científicos? Ah, é? Sempre prioridade, a não ser que tenham Exato. alguns livros muito direcionados, atuais, que são referências naquela área, ou um grupo que é referência mundial, enfim, ou no Brasil, daquela área, aí você cita, mas nas suas referências tem que predominar artigo ao invés de livro. Tá. Então já fazer correções, então. Mas isso você consegue fazer, porque é um tema muito estudado. Não, tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Muita coisa. Bom, Dá para você discutir bem. obrigado pelas informações aí. E bora lá, Rafa. Desiste não, cara. Vamos pesquisar mais, vamos ler artigo, vamos colocar, porque é um tema legal, um tema interessante, Tema né? bem legal. É um tema muito bacana. Beleza? Não sei como é que são os seus objetivos 2 e 3, mas de repente falar sobre a atuação da física no tratamento resistido. Não sei se de repente abordar o exercício como prevenção e o exercício como tratamento. Não sei se dá para dividir assim. O terceiro eu tava pensando essa, né? Colocar os exercícios que são mais utilizados, né? Aí tudo vai ser uma questão de leitura, tá? De você ler, ver o que você vai encontrar a respeito, como você vai organizar as suas ideias, tá? Mas a princípio que fique claro assim que os objetivos específicos vão virar capítulos, estão virando capítulos, né? Então você tem que organizar essa questão. Beleza? Se você já fez TCC1 e precisar fazer alguma alteração, não tem problema, pode fazer pequenas alterações para deixar mais didático, para deixar mais uma linha de raciocínio melhor. Tá. Se eu quiser modificar, o que eu encaminhei para ela também a forma que eu fiz o primeiro TCC, né? Uhum. Modificar totalmente essa parte, só o título que eu mantenho. Ou não? Dependendo da mudança que for, acho que pode, né, Paulo? Dependendo da mudança, Se o for uma- título, às vezes até o título muda ainda alguma palavra ou outra, até na reta final, mas só não mudar a ideia central, né? A estrutura central dele. A avaliação a orientadora online me avalia somente para passar no sistema da Anhanguera, mas a avaliação principal é com vocês. É isso? São duas avaliações. É a avaliação da parte escrita, que é com essa tutora, e aí se você atinge a pontuação com a parte escrita, aí você passa para a segunda fase, digamos assim, segunda parte, que é a apresentação oral. Aí você conquista a outra parte dessa nota. Até essa orientação presencial com vocês, eu posso modificar o TCC ou não? Não entendi a pergunta? Se a orientadora virtual me passando a aprovar nos quesitos lá de aprovação, no dia da apresentação com vocês, se eu perceber algum erro no TCC, eu posso modificar? Depende Não. do erro, né? Depende Se for dele. algum erro de palavras, sim. Agora, um erro de estrutura, não, porque aí você está apresentando coisas diferentes no AVA e para gente. Exato. Mas vai chegar ao final, a atividade 2, o TCC 2 tem 4 atividades. Na atividade 3, você encerra tudo que você tem que fazer. E a atividade 4 é só você corrigir o que tiver para corrigir e mandar em PDF. Aí, em cima desse PDF já revisto, já corrigido, é que você vai fazer a sua apresentação, entendeu? E aí, a partir desse momento que você mandou a atividade 4 em PDF, já corrigida, já verificada, não tem como mudar mais. A não ser que você faça um plágio, aí você reprova e vai ter que refazer tudo. Basicamente é isso. Entendi. Certo? Obrigado. Imagina, Rafa. Tamo aí que você precisar. Mas é um De tema nada. legal. Só organizado e dar certinho que vai ser bom. Então, beijo, obrigado. Imagina. Tchau, tchau.
Minha cachorra não para de pedir comida. Para. Ah, aqui também é assim, Paula. Meu Deus do céu. E se a gente não toma cuidado, ele pula na mesa? Isso porque ele é pequeno, né, claro. É, miudinho. Miudinho de tudo. Ó, 2 alunas entraram e saíram. Não sei É, se né? Eu cai. vi. Eu vi. Vou esperar. Vamos aguardar.
Nossa, muito ruim desligar a câmera. Gente, então vamos encerrar então, tá, Paola? Nossa aula de hoje. Agradecer aos meninos que entraram. Paola, obrigada por ter começado aí sem mim. Se tudo der certo, a gente disponibiliza o link para consultas futuras. Obrigada, viu, mesmo. Paola? Obrigada, Clary. Até a Finalizar próxima. aqui. Falou, Até a próxima. tchau. Até.